Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Escola da Vida Maior. Eu sou Sidney Cabral e hoje nós estenderemos um pouquinho mais o nosso assunto sobre obsessão e desobsessão. É claro que nós dissemos na aula passada, que foi a aula de número 7, que seria a nossa última aula em que falaríamos sobre procedimentos próprios de sessões particulares em casas espiritistas ligadas à terapêutica da desobsessão. Falamos sobre a psicoterapêutica, que envolve o bom entendimento, a boa percepção dos aspectos intrincados que regem a mente humana e que se configuram em ideias em circuito fechado ou monoideísticas que seja, para que, uma vez identificada esta questão central, possamos criar as estratégias válidas para debelar o monoideísmo. E para que isto aconteça, nós dissemos que é importante conhecer a pedagogia do amor. E a pedagogia do amor consiste, nada mais, nada menos, em criar um vínculo de confiança para com aquele comunicante, a fim de que nós possamos, uma vez estabelecido este elo de confiabilidade mútua ou de reciprocidade, pudéssemos atender às questões circunstanciais antes de atacarmos diretamente as questões monoideísticas. Falamos da terapêutica da água magnetizada naquele momento e que é apenas uma das inúmeras formas que você poderá auxiliar previamente para que aquele coração endurecido ou aquela mente embotada por condicionamentos construídos de longa data possam se tornar receptivos à orientação, que é o fator principal e primordial da terapêutica desobsessiva. Lembramos sempre que, em uma instituição espiritista, o seu caráter principal é servir de escola de almas, tanto para encarnados quanto para desencarnados. E que a terapêutica em si, a terapêutica espírita, é apenas o fator preparatório para que possamos atingir este objetivo principal, que é o esclarecimento. Dissemos que, portanto, muito embora nós não devamos ficar preocupados em evangelizar ou doutrinar, porque seria demasiadamente aviltante querer propor a uma consciência pouco desenvolvida sobre os seus deveres perante a vida, que de uma hora para outra entendesse conceitos ou concepções que nos são próprias e que vimos estudando e praticando de longa data, por via da racionalidade, educando-nos moralmente para que possamos atingir a plenitude. Reportando-nos a nós mesmos, perceberemos o quanto é difícil livrar-nos de velhos condicionamentos ou velhos hábitos, se preferirem. Então, impossível seria, em uma reunião de pouco mais de uma hora, com poucos minutos para conversarmos com um ou outro espírito, tentarmos modificar-lhes as disposições íntimas, como se tudo não passasse de um passe de mágica. É pura ciência. A desobsessão é uma ciência psicológica e pedagógica. Mas se nós não podemos evangelizar aquele ser que se apresentou para nós, o dialogador deve ser uma pessoa demasiadamente evangelizada. Mas qual é o sentido disso? Se eu não posso utilizar do evangelho como medicamento para o doente, qual é a necessidade então de o dialogador usar destes recursos? Simplesmente porque a cartilha que guia toda a humanidade terrena é o evangelho. É somente através do evangelho que nós poderemos perpassar caminhos que nos levarão à felicidade de forma mais eficaz, mais efetiva, mais célere, de acordo com a maior ou menor compreensão de cada um que o estuda. Eu não disse que o lê, mas sim que o estuda. Estudo significa teoria e prática. Teoria e prática. Para ilustrarmos a grande necessidade de o dialogador conhecer o Evangelho, para que ele possa, mesmo sem se utilizar diretamente de palavras inculcadas em o Evangelho,
para a orientação daquele outro comunicante, nós deixamos claro que as possibilidades de uma estratégia bem direcionada para o despertamento do comunicante, elas sim se baseiam no nosso maior conhecimento do Evangelho, já que é uma cartilha que servirá para nós. Saberemos com poucas palavras e palavras bem empregadas, no momento em que nos couber dizer alguma coisa, porque o fator principal da psicoterapêutica é saber ouvir e não falar, mas em ouvindo e identificando as necessidades do companheiro desencarnado, traçaremos, baseado no Evangelho, as melhores estratégias. Ficou confuso? Talvez sim, mas vamos ilustrar da seguinte maneira, logicamente, baseados no Evangelho, para que tudo isso se aclare. Vocês se lembram que os discípulos de Jesus saíram a pregar. Jesus delegou a todos eles a devida autoridade para curar os enfermos, expulsar os demônios e tudo mais. E eles saíram de 2 em 2 para pregar. No seu retorno, voltaram muito felizes. Mas 2 discípulos souberam algum tempo atrás que as palavras que eles levaram até uma cidadela chamada Decápolis, porque nesta cidade se reuniam indivíduos de 10 nacionalidades diferentes, estes estavam entrando em conflito pela incompreensão ou pela compreensão distorcida daquilo que os discípulos haviam levado a eles. Então foi que Jesus, tomando conhecimento, reuniu alguns deles e partiu para Decápolis para justificar uma ou outra coisa que não tenha ficado bem interpretada. Quando Jesus chegou lá, enfrentou animosidade, porque era um povo sofrido e um povo endurecido por demais. Porém, com a habilidade que é própria do mestre, ele conseguiu em pouco tempo, pela cura de um homem que não falava há muito tempo, restituindo-lhe, portanto, as possibilidades do seu aparelho fonador, chamar a atenção de uma grande multidão que cercou Jesus e seus discípulos e se dispuseram a ouvir aquilo que ele veio a dizer. No entanto, enquanto Jesus pregava, embora as pessoas estivessem bem atentas, elas reclamavam de suas necessidades materiais, necessidades físicas, a sede e a fome. Estavam ali há muito tempo ouvindo Jesus falar, e os seus discípulos, percebendo isso, chegaram até o mestre e disseram: Senhor, o que faremos? A multidão está ansiosa, está aflita, porque estão sedentos e estão famintos. Isto foi dito uma vez, o mestre ouviu. Isso foi dito uma segunda vez. E na segunda vez, Jesus disse: Pois bem, vede de que recursos nós dispomos para auxiliar a esta gente. Foi então que os discípulos saíram a reunir todos os recursos disponíveis a alimentar aquela multidão. Reuniram então em um cesto poucos pães e poucos peixes, 5 ou 4 pães e peixes. Jesus então se apropriou daquele cesto com pães e peixes, rogou ao Pai e logo em seguida disse: Vão e alimente a esta multidão. Quando os discípulos ouviram isso, mesmo antes de questionarem, perceberam que aquele cesto em que haviam poucos pães e peixes estavam pesados e repletos de alimento, muitos pães e muitos peixes. Foi então que eles saíram a distribuir e alimentaram toda a multidão, de sorte que Jesus conseguiu nesta missão a atenção de todas as pessoas que receberam o devido esclarecimento. Percebamos então que este episódio é muito semelhante às questões psicoterapêuticas e pedagógicas que nós mencionamos como essenciais para o bom esclarecimento de um espírito acostumado às impressões da matéria, aos prazeres materiais e que não conhece ou conhece muito pouco, quase nada, da vida espiritual. Jesus, mesmo sabendo quais eram as questões monoideísticas daquele povo, as rivalidades, os desrespeitos, as dificuldades de relacionamento, as ambições, os preconceitos, ele deixou por um instante de trabalhar sobre estas questões centrais e para que a sua psicoterapêutica fosse eficiente, antes mesmo da execução da pedagogia, a pedagogia do esclarecimento, ele se dispôs
psicoterapeuticamente e pedagogicamente a elaborar uma estratégia de vinculação empática. De início, para que ele obtivesse a atenção da multidão, ele restituiu a voz ao mudo e conquistou a atenção de muitos. No segundo passo, ele saciou outro anseio material, que era a fome da multidão. E só assim, com aquelas almas mais confortadas dentro daquilo que elas anseiam por demais, que é saciar as impressões materiais, é que ele pôde ter suas atenções detidas àquilo que ele pregava. Não é, similarmente, o mesmo que nós propusemos em os trabalhos de desobsessão? Lembram, novamente, da aguinha magnetizada? Com propriedades curativas e revigorantes? Pois bem, essa pequena recapitulação, creio eu, que tenha deixado bem ajustado o que nós dissemos no 7º encontro. E este é nosso 8º encontro. Neste 8º encontro, nós falaremos um pouquinho sobre os tipos ou estados espirituais em que se encontram os inumeráveis irmãos do plano astral que vêm até nós buscar acolhimento e alívio. Acolhimento, alívio e só então o esclarecimento. E não obstante ao fato de o primeiro passo, como dissemos, é sempre observar a questão central ou o fator monoideístico que atribula aquele indivíduo, pois é através deste caractere que nós entenderemos qual é o estado do companheiro desencarnado. E quando eu digo estado, eu não quero dizer se ele está maltrapilho, se ele está esfaimado, se ele está ferido com dores pungentes. Eu quero dizer o estado psicológico daquele indivíduo, pois é esta a questão central que nós deveremos debelar. Então, assim como nós demos o exemplo na aula anterior de um irmão endurecido, nós traremos agora alguns exemplos de estados d'alma na erraticidade. Gosto muito e falarei sempre de Allan Kardec e daquela coleção literária que costumamos chamar de Pentateuco Espírita. Por quê? Resumem-se em uma base fundamental de estudos para qualquer um de nós. E serão assim por muito tempo ainda, até que nossas consciências extrapolem os limites atuais e possamos, assim, estarmos abertos e acessíveis a novas verdades da imortalidade. Portanto, hoje nós vamos propor que observem alguns exemplos que se encontram lá em o livro O Céu e o Inferno. Na segunda parte, salvo engano, mas com certeza no capítulo 2. Eu separei para vocês a história de Angèle, mas antes de nós narrarmos ou fazermos essa narrativa de Angèle, vamos mencionar aqui os estados espirituais que Kardec menciona nesta obra e que cada um destes estados poderá ser subdividido em muitas outras condições, porque dissemos que cada espírito é uma individualidade. E sendo uma individualidade, as experiências é o que os caracterizarão dentro de cada um destes estados, com sensíveis variações entre eles próprios. Então, justamente como nós dissemos, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, capítulo 2, nós temos um primeiro estado d'alma, que é o estado dos espíritos felizes, e várias narrativas sobre cada um dos espíritos que se comunicaram e foram identificados como pertencentes a estes estados, à medida que Allan Kardec ouviu-lhes com atenção a descrição que oportunamente fizeram. Depois de os espíritos felizes, nós temos um outro estado d'alma, que é dos espíritos sofredores, também com algumas narrativas. Depois, lá no capítulo 5, nós temos os suicidas, com vários relatos das dificuldades de cada um destes comunicantes. Em seguida, nós temos os espíritos criminosos arrependidos, também com vários relatos. Novamente, lembrando que cada um destes estados representam uma imensurável variedade de condições de sofrimento ou de felicidade, de acordo
É lógico, com as experiências transatas de cada um destes nossos irmãos. Depois nós temos aqui, no capítulo 8, expiações terrenas, com relatos de outros irmãos. E aí encerra o livro. Então a segunda parte, que é bastante interessante, recomendo que leiam, porque nós não teremos tempo de fazer a leitura de todas elas, mostra para aquele que tem a disposição ou que aspira a ser um dialogador, um psicoterapeuta da alma, para que ele compreenda bem as dificuldades do outro e possa assim criar as suas estratégias de trabalho baseados em o Evangelho, mas nunca se dispondo a ser um proselitista. Quando eu estudo o Evangelho, quando eu tenho boas disposições de amor ao próximo, eu angario o concurso de guias espirituais que me auxiliarão sobremodo, porque a minha disposição psíquica é para eles favorável e que me ajudará a traçar as melhores estratégias de trabalho. Então, para que nós entendamos este nosso encontro oitavo, que é a continuidade da aula 1 até a aula 7, nós vamos falar sobre o espírito chamado Angeli, que é um espírito endurecido.